A graça e a paz a todos nossos irmãos. Jeremias 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Meus amados irmãos, Deus, ele tem um padrão, ele fala por padrões. E nós sabemos que o povo judeu, eles ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. E depois de 70 anos, eles voltaram para a terra de Israel. Está dizendo aqui, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei. Babilônia, como Deus ele tem um padrão também para falar, Babilônia também simboliza esse mundo. E a igreja, ela está dentro desta Babilônia, a igreja está dentro desse mundo. Então, muito em breve, em algum momento, depois dos 70 anos, a igreja, ela será retirada daqui desta Babilônia. Da mesma forma que aconteceu depois de 70 anos, o povo judeu saiu de Babilônia. E nós sabemos que está completando os 70 anos de Israel. Então nós temos que estar ligados, porque em algum momento depois dos 70 anos de Israel, vai acontecer o êxodo da igreja. A igreja ela vai sair desta Babilônia. A igreja ela vai sair deste mundo. Isso está para acontecer. Isso está por um fio a acontecer. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei. Então o Senhor, ele vai visitar a sua igreja. Ele vai visitar a sua igreja provavelmente após os 70 anos de Israel. Ninguém sabe do dia nem da hora. Mas está iminente, meus irmãos. Está iminente, nós não sabemos do dia, nós não sabemos da hora, mas certamente o Senhor, ele fala para o padrão. Certamente o Senhor ele vai visitar a sua igreja no arrebatamento após os 70 anos de Israel. Em algum momento, após os 70 anos de Israel, o Senhor vai visitar a sua igreja. Isso é padrão. Deus, ele fala por padrões. Assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Ele vai cumprir sobre a igreja a sua boa palavra. Ele disse que ele voltaria. Ele disse em João 14, ele disse, voltarei outra vez e vos levarei para mim. Da mesma forma que Israel saiu da Babilônia e foi para Jerusalém. Os judeus voltaram depois de 70 anos. Da mesma forma vai acontecer. A igreja, ela vai sair desse mundo e ela vai para a glória celestial. Isso é fato. Isto é fato, meus irmãos. Os sinais estão indicando que está chegando o momento. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer vós a este lugar. Ou seja, ele vai levar a sua igreja a este lugar, ele vai levar a sua igreja para a glória eterna, meus irmãos. 70 é o número de uma geração. Jesus disse, não passará esta geração. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias desta geração. Essa geração, ela vai fechar nos 80. Salmo 90, versículo 10, uma geração é de 70 a 80. Mas aqui as escrituras, ela nos dá uma indicação profética sobre a época em que o Senhor vai visitar a sua igreja.
Da mesma forma que ele visitou o povo judeu lá na Babilônia, ele vai visitar a sua igreja aqui nesse mundo. Babilônia, ela representa este mundo aqui. Os judeus, eles eram escravos lá na Babilônia. Eles eram escravos de um sistema cruel lá na Babilônia. A igreja, ela será libertada aqui dessa escravidão aqui. O mundo é uma Babilônia, ele representa uma Babilônia, meus irmãos. Então o momento é de vigilância, o momento é de consagração. 70 é um número profético. E a figueira, ela deu seus primeiros frutos em 29 de novembro de 1947, quando foi criado o Estado de Israel na Resolução 181 da ONU, e em 14 de maio de 1948, houve-se a Guerra da Independência de Israel. Então está fechando os 70 anos. Está fechando os 70 anos. E a Escritura está dizendo assim, certamente que passados 70 anos, provavelmente vai passar os 70 anos de Israel. Aí depois dos 70 anos de Israel, o Senhor vai visitar a sua igreja. Ninguém aqui está falando de dia e hora, porque nós não sabemos. Mas as Escrituras estão indicando a época em que ele vai visitar o seu povo. Da mesma forma que ele visitou Israel lá no cativeiro da Babilônia, meus irmãos. Depois que completou os 70 anos. Então ele vai visitar a sua igreja. Ele vai visitar a sua igreja e vai remover a sua igreja desta terra. O Apocalipse diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então nós temos que estar atentos. Nós temos que estar ligados. Porque está iminente, está próximo. É hora dos pastores ainda acordar. Ainda é a tempo, pastores. Vocês que ainda estão dormindo, vocês que ainda estão apegados com esse mundo, vocês que ainda estão apegados com essa teologia da prosperidade. É hora de acordar, meus irmãos. É hora de abrir os olhos. É hora de ensinar a igreja. É hora de colocar a igreja para consagrar, para preparar, para viver uma vida de santidade. É hora de colocar os membros da igreja para pedir perdão, para largar o pecado, viver uma vida de santidade, porque o arrebatamento é fato, ele vai acontecer e será pré-tribulacionista. Os pós vão levar um tapa no rosto. Os pós que estão esperando a ascensão do anticristo, antes do arrebatamento, eles vão levar um tapa no rosto, eles vão ser surpreendidos com o arrebatamento, porque esta é a agenda de Deus. Não é a agenda pós-tribulacionista, é a agenda de Deus. A agenda de Deus é vai acontecer o arrebatamento a qualquer momento. O arrebatamento da igreja é fato, ele vai acontecer, está na agenda de Deus. Então o Senhor, ele nos dá a dica, ele nos dá a informação. É como uma mulher quando está gestante, dentro dos 9 meses, ela sabe que a qualquer momento aquela criança vai nascer. Então o Senhor nos dá a dica. Certamente que passados 70 anos, em Babilônia, vos visitarei. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, meus irmãos. Está chegando o momento. Está chegando a hora. Compensa você, meu irmão, esforçar mais um pouquinho. Compensa só mais um pouquinho de tempo. Não vai demorar, meu irmão. 70 anos está chegando. Os 70 anos de Israel está chegando. Hoje é 14 de abril. Então está chegando. Está chegando os 70 anos de Israel. E ele disse, passados 70 anos,
vos visitarei. Então ele vai visitar a sua igreja, isso é fato, ele vai visitar a sua igreja no arrebatamento pré-tribulacionista. Pastores que estão me ouvindo, pregadores do evangelho, abra os olhos, pelo amor de Jesus Cristo. Não deixe a sua igreja enganada como está. Não é hora de apegar mais com esse mundo. Não é hora mais de apegar com as coisas materiais. O arrebatamento da igreja é fato. Vai acontecer. Abra os olhos urgente. Porque uma grande tribulação, qual nunca houve e nem jamais haverá, será implantada nessa terra. Então, meus amados, o momento é vigilância total. Consagração total, porque a trombeta vai tocar. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude, nos dê a graça e a vitória, em nome de Jesus.